O Corinthians está estudando deixar o regime centralizado de execuções, o RCE. Além disso, o Timão vinha pagando o ex-chefe da Neoquímica Arena, mesmo com ele afastado. Ainda tem informações exclusivas e atualizadas sobre o caso de André Sanches e também sobre uma discussão interna que envolve a reforma do Estatuto do Corinthians. Tudo isso de maneira resumida depois da vinheta. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Sexta-feira, véspera de Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, a bola vai rolar pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Timão consegue reagir depois da atuação vexatória na Vila Belmiro contra o Santos. Aliás, eu duvido que alguém consiga entrar na Neoquímica Arena contra o Galo com a mesma postura que entrou na Vila Belmiro, porque não é coincidência, pode ser involuntário, como disse o Ranieri, mas que existe, existe. Foi assim contra o Huracan, Sport, Juventude, Santos. O Corinthians não está brigando por nada no Brasileirão, pega um time mais fraco lá ali debaixo da tabela e entra achando que vai levar o jogo em banho-maria. Vamos ver como é que vai ser contra o Galo, principalmente o senhor Memphis Depay. Quem assistiu o pós-jogo do Salazar sabe o que eu penso sobre essa situação do Memphis Depay. Corinthians que não vai ter Gustavo Henrique, suspenso. Enfim, estarei na Neoquímica Arena de folga, mas estarei lá porque a Elis, que está aqui do meu lado, quer assistir o jogo, vou levar lá para a partida. Talvez a gente se encontre na Neoquímica Arena. Não vou falar onde eu vou estar, hein? Não vou contar para vocês, mas estarei lá na Neoquímica Arena para essa partida junto com a Elis e junto com o Negão, meu camarada. Tá certo? É isso. Resumindo aqui, só rapidamente, só para não deixar de falar de futebol, mas bora porque tem muita informação sobre os bastidores do Corinthians. E atenção, tudo que eu falar aqui já foi publicado no site da Gazeta Esportiva ou então será publicado no site da Gazeta Esportiva e lá você terá detalhe por detalhe, porque o André Costa, meu parceiro de cobertura, tá lá nesse suporte, mandando bala nos textos que a gente conversa muito sobre as informações, tudo mais. Eu na minha correria da TV, ele na correria do site, a gente tenta ali de alguma maneira se ajudar. E ele taca a pau nesses textos, tá certo? Então já fica aqui a indicação, se você quiser saber mais detalhes, fique de olho no site da Gazeta Esportiva, na TV Gazeta, mas aqui você vai ter um resumo sobre informações importantes, exclusivas, que tem muito peso dentro do Parque São Jorge e reflexo para você que é corintiano e quer saber sobre o clube, quer estar bem informado. Independentemente se a informação é boa ou ruim, você não quer estar bem informado, aqui você vai estar sempre bem informado, porque aqui o jornalismo é profissional. Bora lá, sobre o caso André Sanches. O caso André Sanches, qual que é a novidade? Ele peticionou, protocolou um pedido para rejeição da denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ou seja, ele mandou para o judiciário, para a juíza do caso, olha, tá aqui, você recebeu uma denúncia do Ministério Público contra mim e eu estou te solicitando a rejeição por completo dessa denúncia. As alegações são baseadas na argumentação de ausência de provas concretas, de espetacularização, quase que não saiu. Mas enfim, o pedido do advogado André Sanches é esse. Ele critica muito a maneira midiática, todo, segundo eles, esse show do promotor e tudo mais, de ir à mídia, de convocar a imprensa, de falar em pé, de vazar documentos, enfim, isso é uma das alegações da defesa do André Sanches, além de dizer que não tem provas concretas, que não tinha regramento no estatuto e diversas outras coisas. A defesa do André, assim como eu vinha falando aqui, quem assiste sabe, entende que não há cabimento na denúncia oferecida à justiça e então eles solicitaram para que a denúncia seja rejeitada de prontidão, porque assim ele não se tornaria réu, isso sequer viraria um processo judicial para ele ter que se defender. Isso foi protocolado, aguardaremos, a gente precisa aguardar de que maneira a juíza vai receber isso, porque ela vai avaliar esse pedido, ela vai avaliar o pedido do Ministério Público e ela vai se manifestar. Ela tem 10 dias corridos a partir da denúncia protocolada pelo Ministério Público. E aí a gente vai saber se o Andrés vai virar réu ou não. Um dado importante sobre isso, o trabalho das comissões não parou. Ele vinha andando com celeridade, eu continuo apurando essa história dentro do clube porque eu repito aqui, na justiça só foram denunciados Andrés e Gavioli, mas dentro do clube
presidentes responsáveis pelo CORE, pelo Conselho Fiscal, pela diretoria financeira, já foram convocados a dar explicações e eles correm um alto risco de serem penalizados dentro do clube. Se eles vão ser denunciados lá no Ministério Público ou na Justiça, são outros 500, mas dentro do clube isso está correndo, as comissões estão trabalhando. Isso é bom que se destaque. E eu soube hoje que Leonardo Pantaleão, presidente da Comissão de Ética e vice-presidente do Conselho Deliberativo, está aguardando apenas a manifestação da juíza para tomar uma providência. Qual que é essa providência? Se o André Sanches se tornar réu, Pantaleão, de imediato, vai apresentar um ofício a Romeu Tuma Júnior para solicitar o afastamento temporário imediato do André Sanches, até a conclusão do caso. Por que disso? André Sanches já está afastado, certo? Você soube aqui que ele mesmo solicitou esse afastamento a pedido do Romeu. Só que como foi voluntário, ele pode voltar quando ele quiser. Daí a importância do movimento do Pantaleão. Porque se o Pantaleão afastar o Andrés, aí deixa de ser um afastamento voluntário do Andrés. Conclusão, se em algum momento ele quiser voltar, ele não vai conseguir. Tá bom? Então é isso, é bom que vocês saibam que Leonardo Pantaleão está atento a essa história, falou comigo e deixou muito claro. Se a juíza denunciar, se a juíza acatar a denúncia e o André se tornar réu, vai ser igualzinho foi com Augusto Melo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, afasta e aguarda a conclusão lá da justiça para saber o que faz depois. Tá bom? Do André Sanches, essa é a atualização. Bora que agora eu vou falar de reforma do Estatuto. A reforma do Estatuto está dando o que falar entre os conselheiros vitalícios, principalmente. Digo por quê. Romeu Tuma Júnior fazia parte da União dos Vitalícios e deixou este grupo. Qual que é a divergência? A divergência é algo muito importante para o futuro do Corinthians. Lembra que eu falo aqui? Não adianta reformar o Estatuto e falar, olha que lindo, maravilhoso, o Corinthians está salvo com este novo Estatuto. A gente tem que se atentar para qual será esta reforma. O que dirá o texto do novo Estatuto do Corinthians? Casos sensíveis sobre a administração do Corinthians vão ditar o que será do futuro do Corinthians. É bom que você esteja atento a isso. E qual que é o problema agora? O problema é que tem dois tópicos lá que dizem, por exemplo, que se algum conselheiro tiver algum filho empregado no Corinthians ou jogando pelo Corinthians, este conselheiro precisa renunciar ao cargo. Se ele tiver um cargo de diretoria, da mesma maneira. Se tiver alguém trabalhando com um grau de parentesco até 2º grau, o cara não pode ser conselheiro. E mais, se tiver também algum grau de parentesco até 2º grau, trabalhando no Corinthians, não pode votar em eleição. Por quê? Porque senão os caras ficam dando o cargo lá para todo mundo para ganhar voto. É um absurdo, não é? Você concorda que é um absurdo? Deixa aqui nos comentários. Qual que é a proposta do Romeu Tuma Júnior? Votar a reforma do Estatuto por temas separados. Bom, vamos discutir o fiel torcedor? Vota-se aqui o fiel torcedor. Agora vamos discutir essa história dos conselheiros e dos parentes desses conselheiros. Os conselheiros têm que renunciar? Vota isso. Bom, o cara que tem parente trabalhando no clube, funcionário no clube, não pode votar na eleição. Agora a eleição vai ser de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos. Vota. Ele quer fazer as votações dos temas mais sensíveis de maneira separada para aí, aprovou, reprovou, muda esse texto, depois juntar tudo e aí pau na máquina para a Assembleia. Essa é a ideia dele. E mais, voto aberto. O Romeu Tuma Júnior quer voto aberto, nada de voto secreto na hora de decidir o futuro do novo Estatuto do Corinthians. Você concorda ou você discorda? O ponto é, os conselheiros vitalícios, em grande maioria, não todos, estão muito pé da vida com o Romeu Tuma Júnior porque não querem. Querem voto secreto e não querem perder essa mamata, porque tem um monte de conselheiro vitalício lá com o filho no clube trabalhando, com o sobrinho, com não sei quem, com um parente no clube. E não querem perder isso. Então querem voto secreto e querem votar o texto num blocão só, não querem segmentar, não querem colocar isso à parte para uma votação no conselho. Tá tendo uma briga gigantesca entre esses cardeais do Corinthians
E o Romeu tá enfrentando essa briga aí, mais uma briga para o Romeu enfrentar. Enfim, o Romeu que gosta de uma briga. Diz aqui nos comentários o que você acha, mas a reforma do Estatuto vai passar por esse desafio de ter de lutar contra a vontade de vários desses conselheiros vitalícios que tem funcionário, filho jogando na base, todo mundo lá, e o cara vota e negocia voto e tudo mais, tá bom? Fica aqui a informação importantíssima, a gente está atento a isso. E bora que agora eu quero falar de Lúcio Blanco. Lembra dele? Bora! Para quem não lembra, o Lúcio Blanco era o chefe da Neoquímica Arena, ele que administrava a Neoquímica Arena, contratado pelo clube, recebendo salário, remunerado, um cara do mercado que vem para gerir a Neoquímica Arena, tocar os projetos, as parcerias, negociar e tudo mais, certo? Trabalhou no Corinthians por muitos anos, acho que por 22 anos, se eu não estiver enganado, em gestões diferentes e tudo mais, tá bom? O que aconteceu? Ele sofreu uma denúncia por assédio moral e foi afastado no comecinho de junho. Só que nós estamos já aqui na segunda quinzena de outubro e o que eu soube na semana passada? Que o Lúcio Blanco continua recebendo salário do Corinthians mesmo afastado. Ele foi afastado, parou de exercer função, mas continuou recebendo salário, sendo pago pelo Corinthians em casa, simplificando para vocês. Essa é a situação, bem assim, de maneira superficial. E aí eu questionei as pessoas envolvidas, claro, consegui as comprovações e questionei. O clube não negou e disse em nota oficial o seguinte: o Esporte Clube Corinthians Paulista informa que, após realização de sindicância interna para apurar aquela denúncia de assédio moral, não restaram comprovadas as acusações feitas ao senhor Lúcio Blanco. Então o Corinthians está dizendo que a sindicância chegou à conclusão de que não houve nenhuma comprovação de que houve o assédio moral, que foi o motivo pelo qual o Corinthians afastou ele. Até a reestruturação administrativa, na data de 14 de outubro de 2025, o colaborador deixará de atuar na administração da Neoquímica Arena. O Corinthians agradece os serviços prestados pelo colaborador ao longo destes anos. Ou seja, o clube decidiu desligar definitivamente o Lúcio Blanco a partir de 14 de outubro, muito por causa, senhores, com toda a modéstia, por causa da denúncia deste jornalista na Gazeta Esportiva e aqui na Salazar TV. Por quê? Porque ele estava recebendo, sobre a alegação de que eu conversei com o Lúcio Blanco, procurei por ele, claro, ele também reconheceu que estava nessa situação, afastado, mas não demitido, recebendo o salário dele e aguardando. E ele realmente não tem muito culpa disso, porque ele está aguardando. Houve um combinado entre ele e o Corinthians dele não se manifestar até o Corinthians se manifestar, e o Corinthians até então não tinha se manifestado, sabe Deus quando iria se manifestar também. E a sindicância já tinha um resultado, ou seja, isso já tinha terminado, e ele estava aguardando, porque ele foi comunicado em reunião de maneira verbal, mas ele não foi comunicado de maneira oficial sobre o resultado da sindicância, tampouco sobre o desligamento dele. Conclusão, ele estava ali, aguardando, quieto, cumprindo o combinado de não se manifestar, e o Corinthians, sinceramente, não sei o que estava aguardando a gestão do Osmar Stabile. Aí agora sim, por causa desse furo de reportagem da Gazeta Esportiva e aqui da Salazar TV por mim, o Corinthians decidiu, a partir do dia 14, então, desligar Lúcio Blanco, que foi junho, julho, agosto, setembro, outubro até a metade, recebendo o salário do Corinthians sem exercer função nenhuma. É mole? Mas é isso, tá aqui, só informação, isso não é opinião, é informação. E agora bora que eu quero falar de RCE com vocês. Bora falar da RCE, o regime centralizado de execuções do Corinthians. Para muita gente, a grande salvação. O Corinthians travou tudo, parou de ter contas bloqueadas, mandou parte dos seus credores para o RCE, em princípio de cerca de 380 milhões. Há uma averiguação sobre o valor. Para entender, peraí, quem que colocou esses valores e esses credores? Sob qual critério? Por quê? Porque ali, por exemplo, está o Alex Cassundé. Ou seja, está lá no RCE para ele receber ainda dinheiro de parte da comissão do caso da VaideBet. Por que disso? Caso do Bertolucci, nós mostramos na Gazeta Esportiva. O Corinthians já ganhou na Justiça questões sobre juros compostos, por exemplo, que abateram cerca de 22 milhões em um dos casos
sobre o valor que estava lá para o Corinthians pagar ao Juliano Bertolucci. Em outra causa, 6 milhões. Ou seja, muito se questiona sobre os valores que foram inseridos e sobre os credores que foram inseridos no RCE e quem é que estava sendo responsável por isso de maneira inicial. E há uma averiguação nesse sentido sobre isso. E aí, qual que é o outro ponto? Agora, a grande notícia aqui, informação exclusiva. O Osmar Stabile está estudando a possibilidade, pedindo para as pessoas envolvidas nesse caso estudarem a possibilidade do Corinthians deixar a RCE e negociar com os seus credores de maneira individual. Por que disso? Porque se o Corinthians entrar na RCE, ele vai ter que pagar juros mais o IPCA. Né? Os juros mais IPCA? Não, Selic mais juros, tal, que o Corinthians vai ter que pagar sobre o valor que é de ali, cerca de 380 milhões de reais. E aí você fez uma proposta ali, a proposta de 6 anos para pagar, que podem ser prorrogados por mais 4, então você tem ali cerca de 10 anos para pagar esses 380 milhões, e aí o Corinthians vai ter que colocar ali, a ideia do Corinthians, 4% da sua receita, mais cerca de 5% dos valores que o Corinthians conseguir com transferências de jogadores. Vendeu um jogador, pega 5%, manda para pagar a RCE. Receita do clube, qual que é a receita do clube? Pega 4%, manda para pagar a RCE, isso todos os anos, por cerca de 10 anos, para tentar pagar essa dívida, tá? Então tem uma série de questões. O Ministério Público não concorda muito, já se manifestou sobre isso. Tem gente que acredita que isso não pode ser aplicado para clube de futebol. Tem gente que acredita que deveria ser 20%. A Justiça deveria determinar 20% da receita do clube, só que o Corinthians não teria fôlego para pagar se tirasse 20% da receita do clube. Há uma série de discussões sobre esse caso, mas o ponto aqui o Osmar Stabile entende o seguinte: se eu pagar deste jeito, eu vou pagar aí muito dinheiro de juros ao longo do tempo. Será que se eu deixar a RCE e negociar individualmente com esses credores, será que a gente não consegue chegar num acordo e aí não pagar esses juros todos ao longo do tempo e aí assim também reduzir o custo do Corinthians com essas dívidas? Essa é a ideia do Osmar Stabile. Seria o ideal? Para muita gente que eu conversei, sim, seria o ideal. É o mundo ideal. O melhor dos caminhos. Tem gente que diz que na gestão do Duílio era muito isso que ele estava fazendo. Chamava individual, por isso que não bloqueavam conta, ou evitavam bloquear a conta, porque estavam sempre negociando e renegociando caso tivesse algum problema. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas era isso que estava sendo feito. Aí veio a ideia do RCE e agora o Osmar Stabile está estudando a possibilidade de deixar o RCE e voltar a negociar individualmente, por entender que o Corinthians vai elevar demais essa dívida com os juros e com a Selic que será aplicada em cima disso. Tudo bem que a Selic está reduzindo, né? A projeção da Selic é cair, mas essa é a ideia. Mas é um estudo, uma ideia. Olha, o Osmar Stabile chegou para os caras e falou: o que vocês acham disso aqui? Estuda essa possibilidade para ver se não é melhor. Só que do outro lado também tem um pessoal que diz o seguinte: cara, se os credores topassem receber sem juros em 10 anos, como é no RCE, só que sem juros, a gente não precisaria do RCE. Se estão indo por esse caminho, é porque já sabe-se que essa galera não vai topar. Bom, será que mudaram de ideia porque mudou a gestão? Enfim, é o mundo ideal? Para muita gente é o mundo ideal. Sair da RCE e fazer desse jeito. Só que será que é possível? Será que é viável? Será que é só algo utópico da cabeça do Osmar Stabile? Será que os credores estarão disponíveis e dispostos para fazer desse jeito? É isso que a gente vai ter que tentar entender se é só algo utópico da cabeça do Stabile ou se é algo factível e possível de acontecer. E aí, qual caminho seria melhor? Mas, portanto, fica aqui a informação exclusiva para vocês. O Corinthians está estudando a possibilidade de abandonar o projeto do regime centralizado de execuções tão comemorado recentemente que até agora não saiu do papel. Tá bom? É isso. Olhando minha lista aqui, assunto encerrado. Hoje apenas uma espécie de resumão do Salazar para vocês, com muita informação aqui sobre os bastidores do Corinthians. Portanto, meus caros, mande esse vídeo aos seus amigos, compartilhe, deixe aqui os seus comentários, se inscreva no canal. Passamos aí dos 20.100 inscritos. Deixe o seu like, que é muito importante, tá bom? Se cuidem. Aquele abraço. Curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.